aqui, só que agora a gente está aqui para falar sobre sistema urinário, ok? Bom, o que acontece? O sistema urinário, né, ele é um tipo de sistema que ele é basicamente formado por dois rins, dois ureteres, uma bexiga urinária e uma uretra, tá? Essas estruturas elas são importantes porque essas estruturas elas que serão capazes de filtrar o plasma sanguíneo, devolver água para o corpo, excretar metabólitos e também produzir a nossa urina, tá ok? A área da medicina que estuda a fundo o sistema urinário a gente chama de nefrologia, né? Então a nefrologia é um ramo da medicina que ela tem por função estudar as patologias correspondentes ao sistema urinário. Tá legal? A gente vai aprender aqui nessa aula que o sistema urinário ele vai muito além de filtrar sangue. A gente vai entender que o rins ele faz coisa e faz muita coisa por sinal. Vamos lá. Bom, aqui, né, a gente está vendo uma imagem, né, correspondente aos rins. Então, o que acontece? Se a gente observar bem, né, a gente tem dois rins, tá? Rins, eles são órgãos retroperitoneais. O que são órgãos retroperitoneais? Eles ficam atrás do peritônio, tudo bem? E os nossos rins, o que vai acontecer? Eles vão ficar na altura da 11ª e 12º par de costelas, tá? É a região onde nossos rins ele vai se situar e também ele vai ficar em relação à terceira vértebra lombar. Então, isso aqui é o posicionamento dos nossos rins. Tá legal? Tranquilo? Então, nossos rins, o que vai acontecer? Eles vão ficar aqui, ó, abrigados, tá? Pelo 11º par de costelas e 12º par de costelas, tá legal? Sem contar que eles vão ficar localizados, tá? Entre a segunda vértebra torácica e acima da terceira vértebra lombar. Tudo bem? Detalhe importante a gente saber que o rins à nossa direita ele vai ficar inferiormente em direção ao rim esquerdo. Por quê? Porque o rins direito ele fica abaixo do fígado, tudo bem? Então o que eu estou querendo te dizer? O rim direito ele situa-se em uma posição inferior ao esquerdo, por quê? Porque o fígado ocupa uma região maior à direita, tá legal? Então a gente tem essa diferença entre um e outro, ok? E aí, como eu estava falando para vocês, são dois rins, dois ureteres, uma bexiga e uma uretra, tá? Vamos lá. Qual é a função do nosso rins, né? Ou melhor, quais as funções do nosso rins, né? O rins ele executa uma, duas, três, quatro, cinco, seis funções ele vai executar. Tudo bem? Tranquilo? Na verdade são 7, tá? Mas aqui eu deixei só 6. Bom, quais as funções dos rins? A primeira função dos rins é regular o volume e a composição sanguínea. Então, essa é a primeira função dos rins. Por quê? Porque os nossos rins
eles auxiliam, né, e ajudam a regular os níveis sanguíneos de vários íons, ou seja, de várias substâncias inorgânicas importantes para o nosso corpo, tais como o sódio, que é o Na, o potássio, que tem o símbolo K, o cálcio, que tem o símbolo Ca, o cloreto, que tem o símbolo Cl, e o fosfato, que tem o símbolo HPO4, tá? Então, ele vai justamente regular essa composição de carga iônica do nosso sangue. Ele também vai auxiliar na regulação da pressão arterial. Por quê? Porque o rins, por meio de secreção de algumas enzimas, e uma dessas enzimas a gente chama de renina, essa renina ela tem por função ativar um tipo de sistema que a gente vai falar daqui a pouquinho melhor, que se chama sistema renina-angiostensina-aldosterona. Caramba, professor, você falou estranho. O que serve esse tipo de sistema? Esse sistema é importante, pois ele provoca a elevação da pressão arterial. Então, nossos rins ele estimula outros tipos de hormônio a fazer uma vasoconstrição das artérias e também ele aumenta o volume sanguíneo. E o que vai acontecer? O que acontece é que há um aumento da pressão arterial. Então, os rins ele vai controlar a pressão arterial. Tanto é que isso é importante você saber que na maioria das vezes que uma pessoa ela sofre de pressão arterial, os rins ele é um órgão afetado. Da mesma maneira que uma pessoa que ela tem problema de um problema renal, o coração ele é sobrecarregado e vice-versa. Coração e rins, os dois eles estão ali de mão dadas, tá? Então isso é importante a gente saber. Outra coisa a gente também saber é que ele participa no controle glicêmico. Como assim? Os nossos rins, assim como o fígado, eles podem utilizar o aminoácido, tá? Para fazer um processo que a gente chama de gliconeogênese. O que é isso? É eu pegar um tipo de estrutura, um tipo de substância e transformar em açúcar, transformar em glicogênio, transformar em glicose. Então isso a gente chama de gliconeogênese. Então nossos rins ele é capaz de fazer isso. Tá legal? Além do mais, ele consegue absorver glicose dentro dele. Lembra do slide do sistema digestório? Outra coisa também que o rins ele consegue fazer é excretar as escórias metabólicas. Como assim? Por meio da formação de urina, os rins ajudam a excretar todas essas escórias. O que são escórias? São substâncias que não têm função útil no corpo. Algumas escórias metabólicas excretadas na urina resultam de reações metabólicas no organismo, ok? E esses metabólicos incluem a amônia e ureia, que são resultantes da disseminação dos aminoácidos, da bilirrubina, tá? Proveniente do catabolismo da hemoglobina, né? Da hemácia, da creatinina, tá? Que ela é resultante das fibras musculares e também do ácido úrico, né? Que ele é originado através do catabolismo de alguns ácidos nucleicos. Tá legal? Outras escórias metabólicas, né, excretadas na urina são substâncias estranhas na dieta, como fármacos e toxinas ambientais. Então, o que acontece? Um alimento que você come, né, por ele ter algum tipo ali de estrutura ou substância química que o meu corpo não conhece, quem eu vou sobrecarregar? Os rins. Olha só que legal, tá vendo? Não é só o fígado não, tá? Não precisa só tomar chá de boldo não. Então, tira isso da tua cabeça, você tá pensando errado. Bom, outra função também dos rins é produzir hormônios. São dois hormônios que estão aí no slide. Um a gente chama de calcitriol e o outro a gente chama de eritropoetina. Qual é a função de cada um deles? De maneira rápida aqui. O calcitriol ele é um tipo de hormônio que ele vai ter por função ele tem por função ativar uma vitamina que a gente chama de vitamina D.
E qual é a função da vitamina D? A função da vitamina D é auxiliar a captação de cálcio no estômago. Então isso é importante você saber. Por quê? A gente só consegue absorver cálcio a partir do momento que a gente tem o que? Vitamina D. Como é que a gente consegue captar vitamina D? Captar ou fabricar? A fabricação ela se dá através do estímulo dos raios solares sobre a pele. E aí nós teremos um tipo de vitamina D que a gente chama de hidroxicalciferol 1,25. E esse tipo de vitamina D ele necessita ser ativado. Então, a ativação dessa vitamina quem faz é quem? É este hormônio, tá? Que ele vai ser produzido aonde? Nos rins, beleza? Outro tipo de hormônio que a gente tem temos o hormônio que a gente chama de eritropoetina, também chamado de EPO. Eu escrevi até há tempo no quadro para vocês, que eu falei do rapaz que faz uso de anabolizante, né, que a testosterona ela aumenta, o EPO faz com que o sangue se torne viscoso e a viscosidade sanguínea ela vai provocar um infarto no miocárdio. Pois bem, esse EPO é o que a gente chama de eritropoetina, mas no caso aqui natural, essa eritropoetina, o que ela vai fazer? Ela vai mandar mensagens, estímulos à medula óssea para a medula óssea o quê? Provocar um aumento na fabricação de hemácias. Então, ela vai produzir, ela aumenta, né, o volume de células sanguíneas. Correlacionando essa produção de hormônio com doenças. Isso é interessante você saber. A pessoa que ela tem algum problema nos rins, por exemplo, uma pessoa que ela tem uma insuficiência renal crônica, é um paciente que ele vai apresentar anemia. Então isso é importante você saber. Além do mais, ele pode ter uma osteopenia ou osteoporose. O que é osteopenia? É enfraquecimento dos ossos. O que é osteoporose? Porosidade nos ossos, devido ao quê? A perda da densidade óssea. Então, olha só a função do nosso rins. Né? E a sexta função regula o balanço ácido básico. O que significa isso? Né? A regulação ácido básico. Né? Regulação ácido básico a gente chama de pH. Então, o rins ele controla o pH do sangue. De que maneira? O rins ele vai excretar uma quantidade muito grande de íons de hidrogênio para a urina. E eles vão preservar o que? Os íons de bicarbonato. Então, o que vai acontecer? Para a urina preservar os íons de bicarbonato, né, vai formar um tampão no sangue. E essas atividades elas vão conseguir controlar o pH sanguíneo. Então, tu é que se uma pessoa, mais uma vez, ela tem algum problema nos rins, além dos dois que eu falei anteriormente, ele pode ter um tipo de acidose metabólica, né, que ela vai ser provocada ali pelos rins. Tá bom? Então, essas são as funções aqui dos nossos rins, basicamente. O que acontece? Os nossos rins, né? Não se atenta com essa primeira imagem aqui, dessa minhoca aqui não. Deixa pra lá. Vamos ficar aqui, ó, nessa daqui. Se atenta nessa daqui primeiro. Depois eu falo dele. O que acontece? Isso aqui na realidade é uma imagem de um rim. Ele foi seccionado, né? Medialmente, e aqui a gente consegue observar algumas estruturas internas. Presta atenção. A estrutura acinzentada externamente a gente chama de cápsula fibrosa. Tá? O que é uma cápsula fibrosa? Cápsula fibrosa é uma película que envolve e protege os rins para prevenir de traumatismos. Tá? Então isso a gente chama de cápsula fibrosa. O que acontece? Internamente, tá? Entre a cápsula fibrosa e uma estrutura que a gente chama de medula renal, a gente tem uma estrutura, como se fosse uma papila, que a gente chama de córtex renal. Então, entre a cápsula fibrosa e a medula renal, a gente tem uma estrutura que a gente chama de córtex renal. Tá? E a gente vai ter uma estrutura semelhante a um cálice, que a gente chama de medula renal. Tá? Essa medula renal, ela vai o quê? Ela vai fazer uma invaginação, tá?
e eu vou formar uma estrutura, ok? Uma estrutura que a gente vai chamar de cálice renal. Ué, professor, por quê? Vamos lá. A nossa urina ela é formada dentro dos rins através de uma estrutura microscópica que a gente chama de néfron. É essa estrutura aqui. Então, o que vai acontecer? Presta atenção aqui. A gente tem as artérias e as veias renais. Elas vão se umbificar dentro dos rins, tá? Através de uma coisa que a gente chama de ilho renal. Ilho renal é onde a gente vai passar as artérias e veias e também a uretra dos rins. E esses vasos e veias, eles vão se encontrar numa estrutura microscópica que a gente chama de néfron. E esse néfron aqui, o que ele vai fazer? Se você reparar bem, ele tem vários túbulos, né? Vários túbulos contorcidos. Um túbulo contorcido proximal, um túbulo contorcido distal, uma alça que a gente chama de alça descendente, tá? Que a gente chama de alça descendente de Henle, né? Cadê? E uma alça ascendente de Henle. Para quê? Essas alças, esse contorcimento dessa estrutura é importante porque é ali que a gente vai filtrar o sangue. Então, de uma maneira bem grotesca, os vasos sanguíneos eles penetram nos rins, eles serão subdivididos em veias e artérias bem pequenininhas para eles entrarem nesse tipo de estrutura, está aqui no desenho. Então, o que ele vai fazer? Ele vai, na realidade, começar a filtrar todas as escórias do sangue. E aí, através de cada túbulo, é onde eu vou conseguir absorver um tipo de substância inorgânica ou eu vou excretar um tipo de substância inorgânica. Tá legal? Tranquilo? Na medida que eu vou... como é que falo? Eu vou filtrando a estrutura, né? Eles, na realidade, vão penetrar aqui na medula renal. E essa medula renal, o que ela vai fazer? Ela vai escoar de maneira bem pequenininho que a urina. E essa urina vai ser captada aqui nessa estrutura onde eu estou passando aqui o mouse, que a gente chama de o quê? De cálice renal, tá? E aqui a gente vai escoar a urina para ela ser transportada o quê? A uretra. A uretra não, a ureter. E o ureter ele vai o quê? Ele vai entrar em contato com a bexiga, que é o local onde armazena a urina. A gente tem aproximadamente 5 a 3 milhões ou trilhões de néfrons nos nossos rins. E são essas estruturas que elas têm por finalidade a filtração no nosso sangue. Tá legal? Aqui, ó. Uma imagem aqui legal, ó. Viu? Cápsula fibrosa, córtex renal, ó, cálice foi ótimo. Cálice renal, né? Menor, maior e a medula renal aqui, ó. Tá vendo aqui, ó? A artéria renal e as veias renal, né? Então o que vai acontecer? Em cada rins, né? São milhares de néfrons. Eles vão o quê? Filtrar a urina, filtrar o sangue, formando a urina, e eles vão se escoar onde? Essa urina ela vai começar a se escoar nos cálices menor e maior, e eles vão ser direcionados aqui até a pelve renal. Dentro dessa pelve renal, essa urina vai ser transportada aqui até o ureter, para depois ser armazenada ali na bexiga. Tá legal? Tranquilo? Observação, ó. Néfrons são unidades microscópicas localizadas nos rins, cuja função é realizar a filtração sanguínea, também chamada de filtração glomerular, para que assim possa excretar metabólicos tóxicos ao organismo e reabsorver as substâncias necessárias ao corpo. Né? Aí aqui a gente tem, na verdade, os túbulos contorcidos, é onde ele vai falar aqui pra gente. A gente tem essa primeira estrutura aqui que a gente chama de cápsula de Bowman, né? Essa estrutura ela vai ter por função que captar, né, essas artérias e veias e fazer o processo ali de filtração. Então, se a gente observar bem, um primeiro túbulo aqui, que ele é contorcido, se ele está bem próximo à cápsula, a gente chama de túbulo contorcido que proximal.
E nesse túbulo aqui, o que ele vai fazer? Ele vai reabsorver água, ele vai reabsorver sódio, ele vai reabsorver potássio, ele vai reabsorver glicose, ele vai reabsorver aminoácido, cloro, ureia, magnésio, cálcio, tá? E o que ele vai excretar aqui? Ele vai excretar hidrogênio, tá? Ureia e creatinina. Então ele vai começar a excretar aqui. Continuando, a gente vai ter uma alça de Helen, só que uma parte ela está descendo. Se ela está descendo, a gente vai chamar de quê? De alça descendente. E o que ela vai fazer? Ela vai reabsorver água, 15%. Ela vai reabsorver sódio, potássio, cloro, cálcio, magnésio. Mas ela vai excretar o que? Ureia. E mais um pouquinho adiante, a gente vai ter a alça de Henry, que ascendente, e ela vai fazer o mesmo processo. Por último, a gente vai ter um túbulo contorcido distal inicial. Ele vai absorver água. Repare que o nosso jeans ele tenta reabsorver água, né? Só que em cada parte é 65%, como é 15%. Essa primeira aqui em azul, onde eu estou explicando, é de 10% a 15%. Por causa de quê, professor, que a gente tem que absorver água? Pelo seguinte fator, não é que você tem que absorver 100%, mas a gente tem que absorver uma porcentagem. Por quê? Porque se você eliminar grande quantidade de urina, você pode provocar um quê? Um estado de desidratação. Sem contar que quando você está excretando muita quantidade de urina não, de água pela urina, o que vai acontecer? O teu corpo ele tem que entrar num mecanismo de defesa. Que mecanismo de defesa é esse? Lembra do sistema renina-angiotensina, aldosterona? Eu falei no primeiro momento. Se você não lembra, volta o vídeo, que ali eu estou explicando para você. O bom do vídeo é isso, que você tem a oportunidade de voltar. Continuando. Quando eu tenho pouca quantidade de água no sangue, eu vou estimular esses hormônios a aumentar a pressão arterial. E aí onde o paciente ele vai apresentar algumas anormalidades. Isso acontece muito, sabe por quê? Com pessoa que ela faz abuso, eu estou falando de abuso de bebida alcoólica. É onde todo mundo bate nessa tecla e eu bato contra que dizem, não, álcool é diurético. Álcool nunca foi diurético. Se álcool fosse diurético, então o paciente ele chega na emergência com uma pressão 200 por 100, mete cachaça nele, pronto, acabou, né? Melhorou ali ele. Não tem nada a ver. Se álcool fosse diurético, a maioria das pessoas que elas são alcoólicas não teria problema de pressão. A maioria não teria problema de pressão. E o que a gente vê é o contrário. A maioria das pessoas que abusam da substância alcoólica, elas têm problema o quê? De pressão, tem problema no coração e tem problema o quê? Nos rins. Sim ou não? Por quê? Porque você está aumentando a excreta de água e aí, na realidade, o meu corpo, o que ele tem que fazer? Opa, se eu tô jogando água para fora, minha pressão ela diminui. Então, eu vou mudar a forma como eu trabalho. E é onde você eleva a sua pressão arterial. Então, fica essa dica aí para você, para quando alguém vier até você e falar, álcool é diurético, mostre esse túbulo contorcido aqui para ele e pronto. Ele fica na teoria dele e você tem uma teoria científica, né, para você eliminar de vez esse conceito arcaico e primitivo falando sobre que álcool é diurético. Continuando, vamos lá? Bom, posteriormente, né, ao túbulo contorcido distal, cadê? O mousezinho, peraí, dá uma segurada aí vocês aí, pode reclamar. Ó, tá vendo? Voltou, viu? Vocês estão reclamando muito, o negócio não vai. Então, posteriormente ao túbulo contorcido, né, eu tenho um ducto coletor, né? E aqui também a gente vai absorver, aqui já é pouco, a gente absorve só 5 a 9% de água, a gente vai absorver um pouco de sódio, a gente vai absorver um pouco de ureia e a gente vai excretar potássio e hidrogênio. O que vai acontecer? Preste atenção. Aí eu já estou falando de medicamento. Os medicamentos diuréticos, que eles têm por função controlar ou reduzir a hipertensão, os medicamentos diuréticos eles vão justamente aonde? Atuar no néfron. Fazendo o quê? Fazendo com que ele venha a eliminar grande quantidade de potássio,
ele vem reter grande quantidade de sódio. Para com esse negócio também que sódio aumenta a pressão, sódio aumenta a pressão, sódio é ruim, não tem nada a ver. Potássio também pode levar a pressão arterial. Ai meu Deus, então eu vou parar de comer banana. Não, não é isso. Eu estou falando de substância inorgânica, tá? Que é o que a gente está querendo falar. Então, paciente que ele faz uso de hidroclorete azida, paciente que faz uso de furosemida, são alguns tipos de diuréticos que eles vão justamente penetrar aqui nesse néfron, eliminando ou reabsorvendo grande quantidade de substâncias inorgânicas para a gente controlar ali a pressão arterial. E uma coisa interessante a gente saber sobre os medicamentos diuréticos é que a pessoa que ela faz medicamento diurético é um paciente que ele vai ter alguns problemas. Por exemplo, tem medicamento diurético que ele vai eliminar em grande proporção potássio. E aí o paciente ele vai ter o quê? Ele vai ter uma hipopotassemia, que pode levar ao quê? Uma arritmia. Tem medicamento diurético que o paciente ele vai ter como se diz, grande armazenamento de sódio. E aí o médico ali que está acompanhando o caso, ele tem que associar outros tipos de medicamento para quê? Para não, entre aspas, forçar aquele rins, não gerar uma inflamação renal e para esse paciente ele não ter complicações futuramente. Então esse é o grande problema dos medicamentos diuréticos. Fora que o medicamento diurético ele também aumenta, tá, a excreção de creatinina. Não é creatina não, creatina é suplemento. Creatinina, tá? Esse é o grande problema, que é aquele tipo de paciente hipertenso crônico, que ele faz uso de diurético, quando ele vai no banheiro, ele tem a urina dele é característica escura, espumosa e fétida. Isso é indicando o quê? Isso está indicando o quê? Perdão. Isso está indicando que aumento de creatinina. O que eu tenho que fazer? Tem que fazer um acompanhamento médico ali. Retorna ali o médico ali para ele mudar esse tipo de medicamento. Se permanecer, vai dar ruim. Tem que mudar isso aí. Tá? Vamos lá. Bom, como a gente está falando de urina, tá? Então, eu sou de análises clínicas ali, eu coloquei aqui alguns slides aqui para a gente ver como é que é a composição de uma urina normal. Então, o volume da urina é de 1 a 2, é de 1 a 2 litros em 24 horas, tá? Varia consideravelmente. Uma coisa interessante a gente saber é que os rins, se eu não me engano, ele filtra aproximadamente, são 5 ml, são 5 mil ml de sangue por dia, tá? Essa é a característica. Né? A cor ela é amarelo ambar. O que é ambar? Transparente. Varia com a concentração de urina e dieta, foi o que eu falei no primeiro slide. Dependendo da comida que você come, a gente tem a coloração da urina, ela pode ser afetada. Tá? A cor é decorrente do urocromo, que é um pigmento a partir da decomposição da bile. Isso é interessante a gente saber o seguinte. Ó, presta atenção aqui. Deixa eu vir para cá. Aí viu, tá vendo? Por isso que demora editar vídeo. Ó. Jogar no YouTube, vir pra cá. Cadê? Deixa eu botar uma imagem aqui. Deixa só o computador ajeitar. Quebra. Quebra da hemácia. Piridina. Ele vai entrar aqui. Dá uma segurada aí. Tá fazendo nada? Segura aí. Cadê? Ah, tá. Tem um aqui maneiro, ó. Deixa eu ver. Tá dando pra ver aqui um pouquinho? Tá ou não tá? Tá não? Então, peraí. Copiar a imagem. Dá uma segurada aí. Não. Copiar e Ctrl V. Não foi. Ó, beleza. Aqui, ó. Ih, não. Tá. Não tem problema não.
Vamos voltar aqui. Ó, o que acontece nisso aqui? Aqui a gente tem um eritrócito, tá? A hemácia ela dura, em média, sabe o que é hemácia, né? A hemácia é a célula sanguínea, né? Que corresponde à maior parte do sangue na qual vai dar a coloração vermelha dele. Pois bem, a hemácia e o eritrócito é a mesma coisa. Ela dura em média 120 dias no sangue. Depois desse processo de 60 a 120 dias, essa hemácia é quebrada. A quebra da hemácia é que a gente chama de hemólise, tá? Na hemácia, a gente tem um tipo de substância que a gente chama de hemoglobina. Hemoglobina, na verdade, é a substância presente na hemácia. No momento que a hemácia é quebrada, tá? Ela vai sofrer duas divisões. Uma a gente chama de M com H, M, e a outra a gente chama de globina. Presta atenção nisso aqui. Mais uma vez, não entendeu? Pausa o vídeo e escreve no caderno. Vamos voltar. A parte globina ela é absorvida no corpo através de aminoácido, proteína, e a parte M ela vai ser quebrada. Então, parte dela vai se transformar em bilirrubina e a outra parte ela vai se transformar em biliverdina. Tá, mas o que tem a ver? Lembra do sistema digestório? A bilirrubina ela vai ser transportada para o fígado, ali vai se transformar em bile, e essa bile vai ser transportada até a vesícula biliar para ser armazenada. Ok. Só que quando a parte da M da hemoglobina ela quebra, além de uma parte ser transformada em bilirrubina, outra parte a gente vai transformar em biliverdina. Essa biliverdina ela vai para o rins e ela será transformada, né, em transformada não, ela vai ter a obrigatoriedade em dar cor à urina. Nossa, então isso é interessante a gente saber. Tanto é que a gente tem até um tipo de enzima que a gente chama de iribilunogênio. Tá? É a enzima que ela vai converter a biliverdina para pigmentar a nossa urina, tá? É o que estou falando aqui, ó. Pigmento produzido a partir da composição da bile. E da urobinina, decorrente da degradação da hemoglobina, tá? A urina concentrada tem uma coloração mais escura. A coloração, mais uma vez, é afetada pela dieta, por exemplo, beterraba, né? Medicamentos e certas doenças. Os cálculos podem provocar hematúria. Tá legal? Tranquilo? Uma coisa interessante quando você for trabalhar no hospital, geralmente você vai ver um paciente que ele está internado, ele está com um saco coletor de urina. E ali você vai ver alguns cristais se formando naquela região. Cristais. Ou senão, geralmente você vai ver como se fosse uma coloração esbranquiçada. Aquela coloração esbranquiçada, como se fosse um pus. Aquela coloração, só que não é pus. Aquela coloração semelhante a um pus, a gente chama de grumos, tá? Grumos é um tipo de estrutura que ela é formada através de bactérias, tá? Essas bactérias elas vão fazer um processo que a gente chama de catalase e ali a gente vai ter aglutinação, tá? Então isso é perigoso. Toda vez que você vê um paciente que ele tem um saco coletor, ele apresenta essa substância que a gente tem grumos, isso é indicativo de infecção bacteriana, tá? Fica a dica aí para você. Vamos continuar? A gente vai ter a turvação, ela é transparente no recém-nascido e se torna turva em repouso. O odor ela é ligeiramente aromática, ela torna-se semelhante à amônia quando em repouso e algumas pessoas herdam a capacidade de formar metilmercaptana após a ingestão de aspargamos, que conferem um odor característico. A urina dos diabéticos tem um odor frutado, decorrente dos corpos cetônicos. Tá, o que o texto está querendo falar para mim? O paciente diabético ele tem um odor frutado porque o diabético, como ele não produz insulina... Tá vendo que o sistema digestório ele meio que interliga com o urinário um pouquinho? Pois bem, o camarada que ele tem diabetes, ele vai fazer um processo que a gente chama de catabolismo, tá? Catabolismo, o que é catabolismo? É eu quebrar, tá? Substâncias no meu corpo, né? Quem faz musculação escuta muito isso, cuidado para você não catabolizar. O que é catabolizar? É o meu corpo, na verdade, pegar aquilo que eu, por exemplo, eu não tenho um tipo de nutriente, meu corpo vai pegar o nutriente ali no meu corpo e ele vai quebrar aquilo. Isso a gente chama de catabolismo. Só que no paciente diabético, a principal fonte de energia que o corpo ele vai tentar pegar o que? É da gordura. Então, quando ele quebra aquela gordura,
aquela gordura ela vai se transformar em acetonas. Essas acetonas elas vão se transformar em corpo cetônico, e parte desse corpo cetônico ele vai ser o quê? Ele vai ser filtrado e vai ser eliminado através do quê? Da urina. Então isso vai conferir justamente esse odor, né? Esse cheiro ali meio aromatizado de fruta. Tá? O pH ali da urina ali, né, no normal é de 4,6 e 8, a média de 6, está consideravelmente com a dieta. Então isso é interessante a gente saber. Algumas dietas que elas são bem ricas em proteína, elas podem aumentar a acidez do pH da urina, e algumas dietas vegetarianas elas vão ter, elas aumentam o pH da urina, tá legal? Então isso é interessante a gente saber. Ah, professor, então uma dieta hiperproteica é ruim? Né? Depende do que você quer. Aí você tem que ter um acompanhamento nutricional, tem que ver o teu estilo de vida. É por isso que hoje em dia o Conselho Federal de Nutrição, ele proibiu os nutricionistas e principalmente os professores de educação física tirar foto de antes e depois do aluno. Por quê? Porque o exercício que eu estou fazendo naquele cara, a alimentação que eu estou fazendo para aquele indivíduo é diferente de você e de mim. Então, a gente tem que se atentar bastante a isso. Beleza? Outra coisa, a densidade. A densidade é o peso, né? Substância, ela é igual à água destilada. Na urina varia de 1,00,1 e de 1,035. Quanto maior for a concentração de soluto, maior é a densidade específica de água. Preste atenção. Se eu estou eliminando grande concentração de soluto, para quem não sabe o que é soluto e solvente, né? Que isso fica muito na cabeça. Isso é macete. Soluto. Soluto é como se fosse, vou falar de forma bem escrota aqui, pó. Solvente é o líquido que vai dissolver ele. Então, quanto maior for o soluto que eu estou eliminando pela minha urina, obrigatoriamente a densidade ela é maior. E qual o problema? Eu estou fazendo um grande esforço ali naqueles rins. Ou seja, eu vou ter uma lesão renal, tá certa a palavra, que a gente não tem, como se diz, insuficiência renal primeiro, a gente tem uma lesão renal, para depois a gente ter uma insuficiência renal. Primeiro você lesiona o rins, para que depois ele venha se tornar insuficiente. Então tem diferença de um para outro, tá? Então é uma dica importante para a gente se atentar. Vamos lá. Bom, agora quais são os constituintes anormais da urina? Né? O que é anormal da urina? Albumina, tá? Isso é anormal. Por quê? O que acontece? A albumina ela indica o aumento da permeabilidade das membranas de filtração decorrente de uma lesão ou doença. Ela indica aumento da pressão arterial ou irritação das células renais. Por quê? Lembra do néfron? Né? É só voltar ao slide anterior. A albumina é uma macromolécula. O néfron é o quê? É uma substância microscópica. Então imagina uma macromolécula entrando numa substância microscópica. O que vai acontecer? Eu gero, na realidade, uma infiltração. Eu gero o quê? Eu gero um processo inflamatório ali naquela região. Tá? Quem foi mamãe, ou quem é mamãe, ou quem quer ser mamãe, existe, na realidade, um tipo de complicação no período gestacional que a gente chama de pré-eclâmpsia e eclâmpsia. O que vai determinar a eclâmpsia na mulher? Aumento da pressão arterial? Não, nem isso não. O que vai, na realidade, determinar a pré-eclâmpsia ou eclâmpsia da mulher é quando, na realidade, ela está eliminando o quê? Proteína pela urina. Isso que é o problema. Por quê? Porque se ela eliminar proteína na urina, a albumina é uma proteína. Isso está indicando que futuramente, se não tratar, ela vai aumentar a pressão arterial dela. Além do mais, ela vai também levar um quadro de lesão renal e que posteriormente, se não tratar, ela vai ter o quê? Uma insuficiência renal. Pode levar ao óbito daquele feto? Com certeza, a mamãe também. Outra coisa que é anormal, eliminação de glicose na urina, que a gente chama de glicosúria. Geralmente está no diabético melito. Por quê? Porque como o diabético ele não consegue absorver glicose, estou falando da pessoa como se trata. Aquela glicose foi ótimo, aquela glicose ela vai ser eliminada pelos rins. O que vai acontecer? Ela vai se depositar ali nos cálices maiores e menores. Aumento de glicose em um tecido gera gordura. É o que a gente vai chamar de estenose renal. Estenose renal é aumento da gordura nos rins. E esse aumento da gordura nos rins pode levar esse paciente a ter uma... Aí agora é sério, ele vai ter uma insuficiência renal crônica. O grande problema do paciente diabético não é nem a amputação. O grande problema do paciente diabético é, na realidade, a insuficiência renal. Esse é o problema todo. E aí, por outros fatores, o paciente ele pode ir a óbito. Tá legal? Tranquilo?
Hemácias, né, que a gente chama de hematúria, né, ou seja, eliminação de hemácia ali no sangue. Isso também indica uma condição patológica, é uma causa de inflamação aguda dos órgãos urinários, seja nos rins, pode ser nos ureteres, na uretra ou na bexiga, tá? Pode ser algum tumor, algum traumatismo, uma doença renal, uma contaminação, tá? Tudo isso pode ser uma causa. Corpos cetônicos, né? São também sugestivos de diabetes mellitus, anorexia, né? Inanição ou muito pouco carboidrato na dieta, então isso aumenta ali a quantidade de corpos cetônicos. Então, camarada que ele quer fazer, eu quero fazer dieta low carb, né? Não quero comer carboidrato. Então, você não vai comer nada, você vai ver base de oxigênio, porque tudo quanto tem carboidrato. O grande problema quando você reduz o carboidrato, que embora você não consiga, né, é que você faz com que o teu corpo quebra corpo cetônico, você você diminui o pH e parte daqueles corpos cetônicos é eliminado pela urina. Olha o que você vai ter de brinde? Cetonúria. Vale a pena? Não vale a pena não. Bilirrubina, né? Quando os eritrócitos eles são destruídos, né? A porção globina da M é separada de outro grupo, é convertida em biliverdina. Biliverdina. A maior parte da biliverdina é convertida em bilirrubina, que dá a bile a sua pigmentação principal. O nível acima do normal de bilirrubina na urina é chamado de bilirrubinúria. Então, o que acontece? A gente tem que ter um quantitativo de bilirrubina presente na urina, né? Então, só me retificando, né? A biliverdina ela é convertida em bilirrubina e essa bilirrubina ela vai dar pigmentação à nossa urina. Então, a grande concentração de bilirrubina, né, ela causa um problema ali na gente, tá? Que a gente vai chamar de bilirrubinúria. A urobilonogênio, né? O achado de urobilogênio, né, que é o produto da degradação da hemoglobina na urina, é chamada de urobilogenúria. O que é isso? São concentrações ínfimas, são um achado normal e essa substância elevada ela pode ser decorrente de anemia hemolítica ou perniciosa, uma hepatite infecciosa, uma obstrução biliar, uma icterícia, uma cirrose, uma insuficiência cardíaca congestiva ou uma mononucleose infecciosa. Então olha só que legal, né? Quando a gente pegar uma amostra ali e ver achada ali de urobilogênio acima do normal, a gente tem ali alguns índices ali de algumas doenças que está fazendo isso, tá? Cilíndrios, né? O que são cilíndrios? São pequenas massas de material que endurecem e assumem a forma de um tubo, né? Onde são liberados quando filtrados que se acumulam atrás dele. Os cilindros são nomeados de acordo com as células ou substâncias que os compõem, ou de acordo com a sua aparência. Cilindros leucocitários, cilindros hemáticos, cilindros epiteliais, que decorrem das paredes dos túbulos. Isso aí também é um processo de lesão renal, né? Micro-organismos, né? O número e o tipo de bactérias elas vão variar. Uma das causas mais comuns é a Escherichia coli. A maioria dos fungos consiste em Candida albicans, que causa vaginite. Protozoário é mais frequente. Tricochomas vaginalis é uma causa de vaginite em mulheres e uretrite em homens. Tá, o que eu estou querendo falar? Micro-organismo presente na urina também é caracterizado anormal, né? Então, a gente consegue observar justamente isso. Tá legal? Bom, a bexiga, o que acontece? Então, a gente tem os rins, a gente tem ali a pelve renal ela vai escoar o sangue através da ureteres, desculpa, e esses ureteres, o que vai fazer? Eles vão se ubificar onde? Na bexiga. A bexiga, ela tem a função de quê? De armazenar a urina. Então, em torno de 700 a 800 ml de urina, elas são armazenadas na nossa urina. E o que acontece? A gente tem um controle, tá, através de um músculo que a gente chama de esfíncter urinário, né? Ou esfíncter da uretra. Só que a gente tem o esfíncter, cadê? Esfíncter interno, que ele é involuntário, e esfíncter externo, que ele é voluntário. Professor, o que é musculatura voluntária? Musculatura voluntária é o que eu exerço controle. Geralmente o músculo voluntário, ele é um músculo, ele é um músculo que ele é fixado aonde? No osso, tá? Então são dois tipos ali de estrutura que a gente tem. Quando a gente tem a perda do controle do esfíncter externo da uretra, tá? A gente vai ter uma coisa que a gente chama de incontinência urinária,
A gente não consegue ali controlar ali mais aquela urina. Tá legal? Bom, então a urina a ser armazenada na bexiga, ela vai passar por esse canal que a gente chama de uretra. Essa uretra, a gente tem uma uretra masculina e a gente tem uma uretra feminina. No homem, tá, o canal uretral é o mesmo por onde vai passar o que? O esperma ali do homem. Tá? E a uretra do homem ela é dividida. A gente vai ter uma uretra, cadê? A gente vai ter uma uretra que a gente chama de uretra prostática, a gente vai ter uma uretra que a gente chama de membranácea e a gente vai ter uma uretra que a gente chama de esponjosa. Por que ele tem esses nomes? Quando a gente for falar de sistema reprodutor masculino e feminino, a gente vai ver que o homem ele tem ele tem três tipos de tecido que formam ali o pênis. Um cavernoso e dois esponjosos. Tá? Então, o local por onde a uretra passa, ela vai receber o nome. Não é que a gente tem três uretras no homem, até porque, pô, você, né? Pô, que isso? Mas é porque, na realidade, o local onde ele vai passando, ele vai sendo batizado de um nome diferente. Tá? Tanto é que uma coisa interessante a gente saber, embora não estava ali na urina, às vezes o homem ele pode apresentar esperma na urina. Não sei se vocês sabiam disso. Tá? E é perigoso? Um pouquinho, porque aquilo ali está indicando algum tipo de defeito no órgão ali reprodutor masculino. Pode ser ali na próstata ali, né? Então isso é importante a gente analisar. Outra situação também que a gente tem que entender é o seguinte: a uretra da mulher ela é diferente da uretra do homem. Por quê? Porque a mulher ela vai apresentar dois tipos de canais. A gente vai ter ali o canal uretral e a gente tem ali o canal vaginal. Né? O canal uretral ele fica acima ali, né, dos lábios, né? Onde a gente consegue fazer ali o cateterismo, né? Vesical, seja de alívio ou seja de demora. Para quem não sabe o que é cateterismo, é um tubo, né, de borracha que a gente vai introduzir ali na uretra ali daquela mulher, devido à explicação aqui, e para a gente conseguir ali eliminar aquele tipo de urina, fazer a contagem, fazer as análises ali, laboratoriais ali necessárias que o médico solicitar para a gente colher. Tá? O que acontece? A mulher ela tem uma maior probabilidade de desenvolver infecções urinárias porque a uretra da mulher ela é menor. Então, com isso, o que pode acontecer? Alguns micro-organismos eles tendem ao quê? A subir. Né? Então, eles tendem a migrar ali, desenvolvendo uma infecção urinária. Por exemplo, na vagina da mulher, a gente tem alguns tipos de micro-organismos. Em microbiologia você vai aprender isso aí melhor. A gente tem Staphylococcus saprophyticus, a gente tem Staphylococcus aureus. São dois tipos de micro-organismos que eles desenvolvem infecções urinárias, que geralmente nós vemos na mulher. Então, outra coisa interessante você saber que a mulher, quando ela vai fazer uma relação sexual desprotegida, ela pode desenvolver uma infecção urinária. Por causa de quê? Lembra, cadê o mousezinho? Lembra aqui da uretra, que ela está um pouco acima ali da vagina, do canal vaginal? Então, no atrito, né, por exemplo, do pênis ali com a vagina, se ele tiver ali algum tipo de micro-organismo, pode ali penetrar ali na uretra e aí a mulher ela vai desenvolver uma infecção urinária. Tá? O homem ele pode ter infecção urinária? Pode, mas geralmente a gente não observa tanto como na mulher. Tá? E é isso aí, pessoal. Se ficou alguma coisa em clara, tá? Falem comigo. Né? Tem um materialzinho para vocês aí, eu disponibilizei dois, né? Gastro e urinário. Né? Eu coloquei a parte descritiva de tudo que eu falei, tanto na plataforma como também no grupo no WhatsApp. Peguem o slide aí que eu dei para vocês, observem, estudem, tá? Que aí conforme vai passando as semanas eu vou disponibilizando para vocês. Tá legal? Tranquilo? Fica aí com Deus aí e boa sorte, tá? Foca aí no objetivo aí de vocês aí. Valeu!